Muito bem, começa a partir de agora aqui na TV Assembleia mais um Ponto de Vista. E aqui você já sabe, a gente aborda os temas do direito que repercutem na política de Mato Grosso do Sul e também do Brasil. É isso mesmo, Paulo, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem causado diversas dúvidas recentemente. Estamos falando do surgimento do CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, criado pela Receita Federal e que pretende uniformizar todos os dados relativos aos imóveis do país. E quem está conosco hoje para esclarecer todos os pontos dessa novidade é o delegado da Receita Federal aqui em Mato Grosso do Sul, Zumilson Custódio da Silva. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Zumilson. Obrigado. E nós vamos começar com a primeira pergunta para você. Nós queremos saber o que é o CIB, como e por que ele foi criado. Conta pra gente um pouquinho. Então, o CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro, ele vem aqui para os imóveis rurais, como nós temos para a pessoa física, pessoa natural, nós temos o CPF, que é o número que identifica a pessoa perante a Receita Federal. Então, todas as informações da pessoa física, pessoa natural, estão lá no CPF, o nome da mãe, a data de nascimento. Da pessoa jurídica, nós temos o CNPJ. Então, nós temos o CNPJ, que identifica a localização da empresa, a atividade que ela exerce, quem é o proprietário. Então, e nós temos agora, para os imóveis rurais, nós temos um cadastro único, e veja bem, esse cadastro único iniciou por onde? Iniciou pelos imóveis rurais, porque a Receita já existia um identificador perante a Receita Federal, mas com a finalidade exclusivamente tributária, que era o NIRF, número do imóvel na Receita Federal, que era utilizada, por exemplo, para transmitir a declaração de ITR, e que tinha ali as informações do imóvel perante a Receita Federal. Mas esse CIB ele é mais amplo. Então, ele pretende, e o escopo dele são todos os imóveis do país, não só os rurais, como os urbanos. Cada imóvel do Brasil, não só imóvel rural urbano, mas bens especiais, por exemplo, uma usina hidrelétrica, vai ter também um CIB para identificar ela perante a Receita Federal. Então, a ideia do cadastro é mapear todos os imóveis do Brasil, seja rural, seja urbano, e ter ali suas informações, qual o tamanho da propriedade, a quem pertence, qual o valor venal desse imóvel. Então vão ter todas essas informações no cadastro CIB. E Zumilson, a gente pesquisando a respeito do CIB, percebe que são vários os relatos indicando uma relação com a reforma tributária. É isso? Existe essa relação? Como que essa relação acontece? Assim, o que diz é porque na lei de criação do IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, e também da CBS, que vai substituir o PIS e COFINS, está lá consignado que os contribuintes desses dois, do IBS e da CBF, eles terão que utilizar um cadastro válido da Receita Federal. Certo. Então, seja ele o CPF, o CNPJ ou o CIB. Então, por exemplo, um imóvel rural que vá fazer comercialização, ele vai ter que ter o CIB. Então, essa é uma exigência da lei da reforma tributária, dizendo que tem que ter esse cadastro, tem que utilizar esse cadastro. Então, assim, vai ser uma obrigatoriedade, começou aí pelos imóveis rurais, e vocês percebem que é uma evolução natural, porque os imóveis rurais no Brasil tinham muitos problemas, Então, duplicidade de matrícula, imóveis que não existiam fisicamente. Sim, inclusive foi tema de um programa aqui no Ponto de Vista, a gente entrevistou o deputado Renato Câmara, lembra? Para falar sobre a regularização dos imóveis que estão na faixa de fronteira. Então, mas pela sua resposta a gente percebe que além dessa faixa também existem muitos problemas. Então, assim, esse primeiro momento foi feito para os imóveis rurais, quer dizer, o georreferenciamento, para saber se aquele imóvel realmente existe, qual é a área real, quanto que está lá na escritura, quanto que tem de fato. Então foi feito todo um trabalho com os imóveis rurais. Tá? Esse georreferenciamento, integração INCRA, Receita Federal. E aí esse cadastro vai evoluindo agora para os imóveis também urbanos. Então, urbanos e comerciais. Essa é uma tendência natural. Sim, hoje, com o nível de informática que nós temos, então você pega o Pix, por exemplo, o cara aperta um botão aqui, cai lá em qualquer lugar do mundo. Então, assim, com o nível de informática que nós temos, nós não podemos pensar mais segmentado. As informações têm uma tendência a irem para o banco de dados comuns, Então, assim, nós não podemos pensar a Receita Federal ter um banco de dados, a Polícia Federal ter outro. Então, no futuro, as coisas vão se integrar, E esses cadastros únicos já é uma visão de futuro, Termos todas as informações dos imóveis num lugar só.
Então, aí, a partir daí, esses dados serão compartilhados, obviamente, na forma da lei, da legislação, dos convênios firmados, nada de forma aleatória, né, arbitrário, mas é uma tendência natural que essas informações sejam compartilhadas para fim de fiscalização, de apuração de impostos, tanto da União, estados e municípios. Você falou sobre o avanço da tecnologia e quais serão os órgãos que vão ter esse cadastro além da Receita? Cartórios, INCRA, Prefeitura, e quem terá acesso a esses dados? Foi o que você comentou agora. Tá, então a administração do cadastro é da Receita Federal, certo? Mas esse cadastro ele não vai nascer do nada, né? Então ele vai ser construído a partir de informação das prefeituras, dos estados, né? Dos cartórios. Então, assim, ele vai nascer com todas essas informações progressivamente, né? Há um prazo aí, a legislação prevê 12 meses para a primeira disponibilização do sistema, que é o Sinter, né? E tem todo um cronograma de implementação. 24 meses para os estados e municípios se adequarem. Então, tem um cronograma, isso não é do dia para a noite. Então, progressivamente. Então, tá. Feito, reunidas essas informações e implementado esse cadastro, que será administrado pela Receita Federal, nós vamos ter o acesso a esse cadastro de acordo com o que a legislação prevê. Então, de acordo com os convênios, de acordo com o perfil de cada órgão que vai acessar. Então, porque assim, tem questões que são protegidas pelo sigilo fiscal, né? Então, questões econômicas, dados econômicos, né? Outros são protegidos por informações cadastrais. Então, tem que ser feito esse acesso, obviamente, de forma motivada, justificada e para fins legais. Bacana. E vai caber aos proprietários dos imóveis fazerem esse cadastro? Como que isso vai funcionar na prática? Não Ou é... eles já vão ser inseridos de forma automática? Como que acontece isso? Não, então, em princípio, assim, não é para o contribuinte, o cidadão que tem seu imóvel lá cadastrar perante o cadastro, não. O procedimento será feito pelos órgãos municipais, pelas prefeituras, pelos estados. Então, esse cadastro será, vamos dizer assim, povoado dessa forma. Não será feito pelo próprio contribuinte lá, eu quero inscrever meu imóvel. Tá? E de forma gradual também, essas informações serão alimentadas nesse banco de dados, serão movimentadas para esse banco de dados. E todos os órgãos intervenientes, aí, os cartórios, os municípios, os estados, eles têm a obrigação de prestar essas informações para poder povoar esse banco de dados. Muito bom. Zumilson, nós sabemos que existem vários imóveis com irregularidades no Brasil. Como vai funcionar o acesso, o ingresso desses proprietários de imóveis irregulares nesse novo cadastro? Não, então, aí a questão é a seguinte, essas informações serão repassadas pelas prefeituras, pelo estado, então assim, esses imóveis de alguma forma eles precisarão ser identificados e regularizados, né? Então, caso a caso, eu não sei qual é o caso, mas ele vai ter que ser cadastrado. Se ele não tem um documento de escritura, se ele tem uma posse, de alguma forma ele vai ser inscrito, que para fins de inscrição, para fins de tributação, o que importa é a existência de fato ali, o imóvel existe, né? A matrícula. A matrícula, obviamente, de alguma forma aquele imóvel existe fisicamente, né? Se ele realmente... E tem um dono. E tem um dono. Então, assim, vocês percebam que essa questão do cadastro vai servir para o município também cobrar o IPTU, para identificar o imóvel. Né? A questão do preço, nós vamos ter ali no cadastro um valor desse imóvel, que é um preço... valores venais atualizados. Exatamente. Né? Nós vamos ter um valor ali que vai ser o mesmo, tanto para a União, como para o Estado, para o município. Né? Então nós vamos ter uma série de padronização de informações relativas aos imóveis. Zumilson, aproveitando a sua deixa sobre a questão da participação ativa dos municípios, você acha que quando o cadastro estiver implementado no Brasil, a gente vai ter um avanço nas políticas de regularização fundiária, que inclusive são temas de frentes parlamentares aqui na Assembleia Legislativa também? Isso pode facilitar? Eu acredito que é uma tendência natural, né? A partir do momento que você vai afunilando, todos os imóveis precisarão ser cadastrados, né? Você vai ter que ter uma situação de regularização. Os proprietários, né, o poder público, eles vão ter que tomar providência para que esses imóveis que não estão regularizados, que sejam regularizados, porque eles vão precisar estar cadastrados nesse cadastro. Zumilson, e quanto à repercussão tributária, impostos como IPTU, ITBI, como que vai funcionar, por exemplo? Eles serão afetados? Então, olha, como eu disse lá no início, essa integração, ela é necessária. Ela é necessária para quê? Para facilitar até mesmo o procedimento de fiscalização. Né? Então, assim,
a reforma tributária ela está aí para simplificar, mas é apenas para simplificar? É para simplificar os procedimentos e tornar o sistema mais eficiente, de forma que todos os contribuintes consigam cumprir as suas obrigações de forma mais fácil, mais tranquila, com menos burocracia, mas que também eles cumpram as suas obrigações, que a gente chama de conformidade tributária, que é o contribuinte espontaneamente, ele sabe que ele realizou uma determinada operação, que ele tem que pagar o imposto, o IBS ou o CBS, e no momento da emissão da nota fiscal ele já vai ser cobrado desse valor para que ele recolha. Então assim, vai facilitar dos dois lados, para o contribuinte cumprir a sua obrigação, facilitando isso aí, mas de outro lado também vai facilitar para o poder público fiscalizar esse evento. Isso é uma evolução natural. Assim, nós vamos chegar no momento que, com um futuro aí que nós não vamos ter, por exemplo, dinheiro impresso, não vamos ter dinheiro papel, né? Todas as transações serão eletrônicas, né? O que houve aí com a questão do Pix, por exemplo, aquele susto, aquela questão... Isso é natural, nós vamos chegar no momento aí que todas as transações elas serão, vamos dizer, rastreáveis, né? E digitalizadas. Exatamente. Né? Vai ter um registro. Vai ter um registro. Então, assim, nós temos que evoluir para um sistema tributário mais justo, mais proporcional, mais equitativo, mas para isso todo mundo tem que contribuir. Então, assim, hoje ainda existe muita sonegação. Então, muitas operações, muitas... que não são contabilizadas, que não são declaradas. A tendência com mecanismos como o CIB, a reforma tributária, é tornar o sistema mais eficiente. Eficiente no sentido de facilitar, de simplificar, mas também de proporcionar um controle melhor do lado do fisco. Tem essa questão, sim. Sim, já que vai facilitar para o contribuinte, né? Então é justo também que facilite para os órgãos de fiscalização. E a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente fala em sociedade, cumprimento de obrigações, a gente tem que entender que nós vivemos numa sociedade. O que é uma sociedade? A gente forma uma sociedade empresarial, né? Eu, você, ele, né? Nós temos obrigações e temos direitos. A sociedade brasileira é a mesma coisa, né? Nós vivemos numa sociedade, né? O serviço público ele não brota do nada, o presidente não tira do bolso dele, o governador não tira do bolso dele, o prefeito não tira do bolso dele. Quem financia tudo é a população. Por meio de quê? Dos tributos, que são os impostos, as taxas, as contribuições. Então, a partir do momento que eu dou o meu jeitinho de eu não recolher o que eu devo nas minhas operações, eu estou sendo pesado para a sociedade, né? Porque aquilo que eu não contribuo na minha parte, alguém está contribuindo, porque o serviço não para. Chega lá adiante, a pessoa precisa do benefício social, do LOAS, precisa do SUS, precisa de rodovia, precisa de escola. Precisa da polícia, precisa do professor, do hospital. Isso aí não vem de nada, não vem de nada. Então, assim, é uma evolução natural, que a gente procure um sistema tributário mais eficiente, com mais facilidade, mas que o contribuinte se conscientize da necessidade de conformidade tributária. Conformidade é cumprir suas obrigações de acordo com a legislação. Porque não há um interesse hoje de você forçar o contribuinte. As pessoas acham que há um interesse de lançar, cobrar com multa, não há. Aumentar os impostos? Não. Tanto é que, por exemplo, na declaração de imposto de renda, hoje quem cai na malha pode acessar e ver o porquê está na malha. Olha, houve omissão aqui, detectamos a omissão de um rendimento. Está dizendo que o senhor recebeu o valor X da fonte Y. O senhor realmente recebeu isso aí? Se realmente recebeu, tem que corrigir na declaração de imposto de renda. Se não recebeu, tem que ir atrás dessa fonte pagadora para ela corrigir essa informação. Não é nada escondido, não é nada surpresa para o contribuinte. Está tudo lá, acessível, dizendo o porquê. Então, olha, se regularize, cumpra a sua obrigação, e você não vai ter problema nenhum. O contribuinte sempre tem ciência, né, Zumilson? E a gente não poderia deixar o programa terminar sem antes comentarmos a respeito do projeto aprovado recentemente na Câmara dos Deputados sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Quais seriam as suas considerações a respeito dessa proposta? Olha, o imposto de renda ao longo dos anos ele foi ficando defasado, né? Então nós chegamos numa situação aí que ganhava pouco mais de 2 salários mínimos, estava pagando imposto de renda. E nós sabemos que na realidade brasileira, né, 2 salários mínimos é pouco para você pagar imposto de renda. Então, assim, nós estamos tributando uma parcela da população, um número muito grande de contribuintes com a renda muito baixa. Então, no meu ponto de vista,
esse aumento do limite de isenção, ele vem aí corrigir uma distorção, né? Melhorar a vida das pessoas, né? Reduzir a carga tributária para essas pessoas que estão na classe econômica mais baixa, né? Obviamente que o ideal seria que fossem corrigidos os demais padrões, né? Que não foram corrigidos, que fosse aumentado esse limite. Mas nós sabemos também que para o contribuinte, para o governo fazer uma correção da tabela, ele está fazendo uma renúncia de receita e que ele teria que ter outro, né? Ele teria que ter uma reposição, uma recomposição dessa receita. Então, que para abrir mão de um lado, ele tem que recompor de outra forma. Então, não tem um milagre, é o tal do cobertor curto, né? Então, assim, ele procura mecanismo, né? E nesse caso, ele conseguiu aí fazer essa isenção até R$5.000. E a gente acredita que é justo, né? Vai beneficiar a população que realmente precisa, e é justa essa alteração. E quem sabe no futuro a gente consiga, né, melhorar as demais faixas aí de tributação também. Zumilson, esse texto foi aprovado na Câmara, mas agora segue para o Senado, né? Você tem aí 20 e poucos anos de Receita Federal, já viu muitas mudanças nas políticas tributárias do país. Você acha que vai manter essa faixa de R$5.000? Você acha que vai sofrer alguma alteração final? Não, eu acredito que sim. Vai manter da forma como foi aprovado na Câmara. Eu acho que isso aí também é um desejo dos parlamentares, né? Corrigir essa tabela de isenção aí até o limite de 5.000. Eu acho que ninguém é contra isso aí, né? Eu acho que a preocupação, se existe a preocupação, é a questão do impacto no orçamento e questões políticas também. A gente sabe que, né, aprova uma isenção, melhora, né, a questão da visão da população para o governo. Então tem as questões políticas, né, que às vezes a aprovação não vem mais por questões políticas do que realmente por entender que aquilo é bom para a sociedade, né? Então, assim, mas eu acredito que nesse caso todo mundo está de acordo que é muito bom para a sociedade e eu acredito que não terá dificuldade para ser aprovado, não. E nós conversamos no programa de hoje com o Zumilson da Silva e nós falamos sobre o cadastro imobiliário brasileiro, que vai mudar muita coisa, e nós queremos agradecer a sua participação aqui no Ponto de Vista, Zumilson. Olha, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar, prestar alguns esclarecimentos, e a Receita Federal está sempre à disposição. Quando vocês precisarem, é só nos convidar que estaremos aqui para bater papo e trocar ideias. Muito bom, obrigado novamente. E falando com você que acompanhou a gente até agora, a entrevista de hoje foi sobre o CIB. É uma novidade ainda em caráter embrionário, mas é bom a gente sempre saber de antemão o que pode mudar aí na nossa vida tributária, na nossa vida como proprietários de imóveis. Não é verdade, Areto? É isso mesmo, nós queremos agradecer a sua audiência, a sua companhia aqui no Ponto de Vista, e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá! Até lá!